Os erros repetidos do técnico Anderson Moreira do Sport, a falta de repertório, enfim, as mudanças erradas e outra, a escalação do time errado. E tem mais, o Anderson Moreira cria e chama problema para ele. Eu já fiz o comentário aqui sobre essa situação em que ele envolveu a Ilha do Retiro, a torcida do Sport, essa questão da Ponte Preta, do Mirassol, de jogar lá contra o Corinthians, enfim. Mas ó, galera, o Sport, né, sabe que tem um compromisso difícil contra a equipe do Juventude na próxima segunda-feira. Alguns jornalistas, radialistas, até o rei de Pernambuco, Carlinhos Bala, já defendeu a saída do técnico Anderson Moreira. Eu acho que ainda não é o momento. Eu acho que ainda não é o momento. Apesar de que ele está procurando problema, chamando problema, é aquele oba-oba na entrevista, aquela resenha. Bom, ele tem que resolver os problemas do time. E assim, tem dois jogos que eu considero que são importantes e cruciais para a permanência do Anderson Moreira. Esse jogo contra o Juventude, lá, que para mim, se ele conseguir um empate, já é um grande resultado, na minha opinião, e depois o jogo contra a Chape na Ilha do Retiro. Esses dois jogos vão decidir o destino do Anderson Moreira. E não adianta, se ele não ganhar os dois jogos, aí, torcedor, infelizmente o Sport vai ter que demitir, mesmo contra a vontade do Yuri, né, do Carreiras, do pessoal do futebol, porque ele não vai ter mais como, né, comandar a equipe do Sport Clube do Recife. Ele já sinalizou que vai ter mudanças na equipe para o jogo da próxima segunda-feira, porque os reservas entraram e, né, o time amassou a Ponte Preta e conseguiu um empate. Se fosse um pouquinho mais, conseguia a vitória. Enfim, o Anderson Moreira está balançando, isso é verdade. Mas ele tem esses dois jogos, na minha opinião, que vão decidir o futuro dele no comando da equipe rubro-negra. Olha, por uma questão de coerência, eu gosto de ser muito justo e coerente. Eu defendi a contratação do Anderson Moreira, elogiei muito o Anderson Moreira nos vídeos, pode ver aqui no começo do ano. Afinal de contas, ele fez um trabalho muito bom no começo da Série B. Mas só, porque na Copa do Brasil ele acabou sendo eliminado pelo São Paulo. Claro que uma vitória importante, fora, tá, aquela resenha toda, mas foi eliminado. E na final da Copa do Nordeste ele acabou perdendo o título para o Ceará. Ganhou o título do Campeonato Pernambucano, se senhor, começou bem. Aliás, começou com intensidade, com velocidade, com transição, com jogadas e com variáveis no time do Sport. Mas hoje ele não tem mais essas variáveis, não tem mais essas opções táticas. E assim, vamos deixar de ser teimoso, cara. Não tá dando certo. Tenta outro esquema. Tem muitos esquemas no futebol. Tem um 3-5-2 que ele pode usar, um 4-4-2. Ele hoje usa um 4-1-2-3. Às vezes 4-2-1-3. Enfim, tem essas opções, mas que pode usar. No jogo contra o São Paulo, por exemplo, ele usou um 3-5-2. E não deu certo, a equipe do Sport foi bem demais contra a equipe do São Paulo na Copa do Brasil e ganhou do São Paulo lá no Morumbi. Você não pode, você está tentando um esquema, não está dando certo, você tenta outros esquemas, você tenta, né, outras opções. E aí, no jogo contra a equipe da Ponte, ele estava perdendo, aí o que ele recorreu? Foi pro desespero, a verdade é essa, não foi, né, aquela ousadia que eu até falei no comentário, foi o desespero. Ele jogou no primeiro tempo as mudanças. A entrada do Diego Souza e a entrada do Alan Ruiz. Depois ele botou o Fabrício Daniel, botou o Edinho, fez mudanças na equipe do Sport e o time acabou amassando a Ponte Preta, conseguindo os 3 gols. Se fosse um pouquinho mais, poderia conseguir a vitória. Aliás, o comprometimento, né, do Diego Souza com o time acho que é maior do que o do Anderson Moreira. Porque o próprio Diego Souza, ele foi o cara que saiu chateado, porque dava para o Sport forçar um pouquinho mais para conseguir essa vitória diante da Ponte Preta. Mas aí é o seguinte, agora tem esse jogo diante da Ponte Preta, diante do Juventude, já passou, chega de Ponte Preta, agora é o time do Juventude. E aí o Sport conseguindo um empate, para mim vai ser um grande resultado, porque o empate dá direito ao Sport permanecer no G4. E aí ele vem para casa para jogar contra a Chapecoense. E aí tem que ganhar, né? Enfim, esse jogo é um jogo de 6 pontos. Acho que o técnico Anderson Moreira vai ter que fazer com que a equipe do Sport volte a jogar. Tem que ter, meu amigo, opções. Tem que tentar. Você não pode ficar na mesma coisa. E um detalhe interessante é que o Anderson Moreira, ele não repete o time. Mesmo que o time vá dando certo, ele não repete. Por exemplo, ele não tem critérios. Os critérios, por exemplo, para mudar a equipe
Vocês lembram que o Ronaldo Henrique era titular do time. Aí ele tomou o cartão e botou o Felipe. Não é que o Felipe jogou essa bola toda, mas no outro jogo, por questão de coerência e sendo justo, o Ronaldo Henrique deveria começar jogando. Não, ele botou no banco. Aí quando a gente espera o Ronaldo Henrique, ele bota o Felipe. Quando a gente espera o Felipe, ele bota o Ronaldo Henrique. Ele não tem um critério, né? Não tem um critério, porque o Diego Souza vai entrar só depois. Pô, na hora que precisou do Diego Souza, teve que contar com ele. E ele foi pra dentro, fez grandes jogadas, é um cara de referência, é um cara que tem um comprometimento com o time do Sport, e isso eu acho que foi fundamental para esse empate diante da Ponte Preta. Acho que o Diego Souza, ele, para mim, nesse aspecto de comprometimento, eu acho que ele é o maior exemplo desse elenco do time do Sport. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Pois já nesse jogo contra a equipe do Juventude, na próxima segunda-feira, já vai ter uma mudança natural, né? Uma mudança que é obrigatória. No caso, o Rafael Thierry não vai poder atuar, já tem uma mudança que é o Alisson Cassiano na zaga. Isso é verdade porque o Rafael Thierry, o capitão, tomou o terceiro cartão amarelo. Então tá fora do jogo, entra o Alisson Cassiano. Em relação às outras mudanças, a gente vai ter que aguardar para ver. Mas por que eu falei que o Sport, ele hoje, o empate é um bom resultado diante das circunstâncias? Por que, torcedor, eu falei isso? Porque é o seguinte, o Sport hoje tem, poderia estar com 57 pontos, né? Mas perdeu 2. Bom, o Sport tem 55. Se o Sport empata o jogo, ele vai a 56. Bom, hoje quem está na quinta colocação é o Atlético Goianiense. Então o Atlético Goianiense, se ele empatar, o Atlético Goianiense chega até 56, mesma pontuação, mesmo número de vitórias, mas o saldo de gols do Atlético Goianiense é 8 e o Sport é 18. Mesmo assim, o Sport ficaria na frente do Juventude. O Sport só perderia a posição se o Guarani vencer a equipe do Vitória, que eu acho muito difícil no Barradão. Apesar de que vai ser um jogo equilibrado, um jogo realmente pegado. Vitória e Guarani no Barradão nessa rodada. Então, se o Guarani vencer, passaria o Sport cairia para a terceira posição, o Juventude para a quarta, mas no caso aí, o Atlético Goianiense entra no lugar do Juventude na quarta colocação. Então, o empate para o Sport, ele permanecendo no G4, é importante demais. Só que assim, Anderson Moreira, ele tem esses 2 jogos para mostrar alguma coisa. Porque se não mostrar, aí galera, ficam faltando 5 jogos só. E eu acho que dá para você trazer um treinador que tem característica explosiva, aquele treinador que chega e chacoalha o time. E aí tem um Guto Ferreira, tem um Vanderlei Luxemburgo, tem outros treinadores, eu tô lembrando dos 2, mas tem outros, que podem chegar em 5 jogos e fazer o time acordar. Porque o time do Sport, no começo da competição, era cara, arrasador. O time, olha, jogava sobre pressão o tempo todo, linhas altas, intensidade. A bola chegava com qualidade na frente, enfim. Claro que perdeu o lado esquerdo, eu sei disso. Perdeu o Juba, perdeu o Icarius, né? No lado direito, o Eduardo se contundiu. Aliás, o Eduardo não deveria ter voltado nesse jogo. Não senti firmeza ele voltando a jogar. Contra o Juventude tem que botar o Everton, porque o outro, o Roberto Rosales, tá se vindo a seleção venezuelana e é fraco também, é fraco, na verdade é essa. E o Eduardo não tem condição, tem que ser o Everton. Apesar de que o Fabinho jogou muito nessa direita aí, quando ele foi improvisado, né? Caiu pelo setor direito, e aí ele jogou pra caramba, foi um jogador que buscou o resultado, foi um jogador agudo, foi um jogador que marcou, só fez uma lambança lá, atrasou a bola errada ali. Mas assim, a intensidade do Fabinho, a entrega do Fabinho, acho que foi importante. Tem uma característica também que é importante de falar, é que o Wagner Love voltou a marcar. Isso pode ter tirado um peso bem grande. Falar em peso, na segunda-feira, galera, o Sport ou entra tranquilo, relaxado, né? Porque o Sport vai fechar a rodada contra a equipe do Juventude. Entra relaxado, entra tranquilo, ou o Sport entra com a geladeira nas costas desse tamanho, porque a pressão vai ser grande dos resultados. O Sport joga contra o Juventude sabendo de toda a rodada, vai fechar de novo a rodada. Então aí ele vai saber o que é necessário fazer para ficar no G4. Se permanecer no G4, aliás, o Sport está largo demais, a sorte está bafejando o leão demais. O Sport pede para sair do G4, o G4 não deixa ele sair, porque os outros adversários empatam, enfim. Mas o Sport tem se mantido no G4. Isso é fundamental. Mas que está jogando bem, não está. Que está fazendo jus pelos resultados, também não dá. O Sport não está jogando hoje 30% do que jogou no início da competição.
O Sport estava avassalador, cara. Era um time que dava gosto você ver jogar. Depois que começou a oscilar, não voltou de maneira nenhuma. E aí, agora é reta final. 7 jogos para a equipe do Sport. 7 jogos. 7 jogos para terminar a competição. 7 jogos para o Sport mostrar alguma coisa e para o Anderson Moreira, nesses 2 jogos, se garantindo um emprego, né, Anderson? Acho que é importante dizer isso. Mas vai lá, ó. Galera, like, joinha, gostei, comenta aqui embaixo. Importante demais sua presença, sua participação. Desde já eu agradeço. Fica na paz de Deus. Grande abraço. Muito obrigado. Bom feriadão para todo mundo. Fica na paz de Deus. Tchau, valeu. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa.